Hoje, nem ver Jesus resolve. Ver com os próprios olhos não resolve. Começando com Atos, é a exata continuação do nosso texto de ontem. Então lá Pedro e João, cheios do Espírito Santo, isso é pós-Pentecostes, eles curam aquele paralítico. Ouro e prata eu não tenho, o que eu tenho é isso, seja curado em nome de Jesus. E a história continua. Como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? Não é deles o poder é de Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vocês, judeus, o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. Então, olha, é o nome de Jesus, com letra maiúscula, nome, que fortaleceu e salvou e curou aquele paralítico. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. Ponto interessante é o que é essa fé, né? É a fé do paralítico, mas o paralítico mal conhecia Jesus. O paralítico vai atrás de Pedro e João, não sabe direito, ou é a fé de Pedro e João? Ponto de grande discussão, presta atenção no que pode ser essa fé. Faça essas perguntas quando você estiver lendo. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Esse é o ponto alto, sempre em momentos de crise. Arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. E o texto continua. No entanto, é necessário que o céu o receba, ou seja, que Jesus ascenda, que primeiro Jesus suba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Moisés já anunciou. No tempo certo, um profeta como eu. Moisés, que era o máximo naquele momento. Naturalmente, Jesus é muito maior que Moisés. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. Lembra? O tornar-se filho e o não tornar-se filho. O que dá ouvidos a Jesus é o filho. O que não dá ouvidos a Jesus... Aqui, ó. Muito bem. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Leitura extraordinária, aqui ao final, Pedro e João falando da aliança com Abraão. Aquela aliança lá de trás, através da tua descendência, já apontava para Jesus. Mas o ponto mais alto de todos é a necessidade de conversão. Salmo 108. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas.
E eis que a gente chega no Evangelho de Lucas, tal como na primeira leitura, hoje, continuação exata da leitura de ontem, do Evangelho de ontem. Ontem, discípulos de Emaús. Jesus então se revela diante dos discípulos, que o detectam, que o percebem após Jesus partir o pão. Lembra, Jesus primeiro fala do Evangelho e do Antigo Testamento, tudo que anunciava, depois parte o pão. Aqui é a exata continuação. Lembra, eles saem correndo de Emaús e vêm para Jerusalém. Aqui eles chegaram em Jerusalém. Tudo bem. Então, tendo chegado em Jerusalém, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Muito bem, um evangelho muito bonito, né? Jesus finalmente se apresenta para todos os discípulos de uma maneira irrefutável, mas tem lições pontiagudas que saem desse trecho. São lições que valem para a gente hoje, são lições que valem para as estratégias até, vamos chamar assim, da igreja, de como anunciar Jesus, porque esse evangelho ele é um pouco triste se a gente for a fundo nele. Vamos começar lembrando, pós-Emaús, chegam os discípulos e olha a quantidade de sinais que tem aqui. Primeiro sinal, então, olha só. Primeiro, os discípulos chegam, os discípulos de Emaús que tinham visto Jesus e contam o que tinha acontecido, certo? Então estavam lá todos os discípulos, os apóstolos, lá, eles começam a contar, olha, a gente viu Jesus, viu Jesus, viu Jesus. É um super sinal, um super testemunho. Segunda coisa, como se isso não bastasse, o próprio Jesus aparece. Apareceu lá no meio. Tudo aquilo que podia ter de dúvida, ele apareceu. Muito bem, mas isso não é suficiente. Não só ele apareceu, como ele falou, olha, vede minhas mãos, ele mostra as mãos e os pés. E manda tocar aqui, ó, logo em seguida, tocai. Então é um Jesus que aparece e que se mostra em todas as provas. Só que isso ainda não foi suficiente. É incrível, isso ainda não foi suficiente. Como se isso não bastasse, Jesus na frente deles, para não ficarem achando que é um fantasma, sei lá o quê, lá, ele vai e come diante deles. Come diante deles. E como se ainda não bastasse, Jesus vai e começa a falar das Escrituras de novo, né? Então olha que loucura, você tem o testemunho dos discípulos de Emaús, o próprio Jesus aparece. Jesus, esse que aparece, manda ver as mãos e os pés e manda tocar nas mãos e os pés. Como se isso não bastasse, ele fica lá no meio deles um tempão, come, bebe e come diante deles e ainda fala das Escrituras. Só que o que tudo isso leva, pessoal? Olha só. Mas eles ainda não podiam acreditar. Eles ainda não podiam acreditar. Isso, pessoal, vale pra gente agora.
A gente tem assim uma certa resistência, ou vê o mundo com uma certa resistência. Se tivesse um sinal absoluto de que Jesus realmente existe e ele ressuscitou. Então, olha essa cena. Olha essa cena. Vamos lá, rápido, mas vamos de novo. Discípulos de Emaús contando. O próprio Jesus aparece, mostra as mãos e os pés e manda tocar. Come diante dele. Imagina você jantando hoje à noite na sua quarentena, Jesus comendo do seu lado. Ainda assim, não foi suficiente para aquelas pessoas, para esses discípulos. Aí aquele Jesus começa no seu jantar hoje à noite a pregar, a falar do Antigo Testamento. Ainda assim, não podiam acreditar. Olha aqui esse texto chama, não podiam acreditar. Isso tudo, pessoal, serve só para mostrar que os sinais são extraordinários, os sinais são necessários, os sinais são muito bons, mas, atenção, nada disso funciona, nada disso resolve se você não tiver o quê? Atenção. Mesmo depois de tudo isso, e enquanto eles ainda estavam com dúvida, não importa a razão da dúvida, se era por alegria, se estavam surpresos, não importa. O que importa é que eles ainda não tinham isso aqui, ó, e Jesus então abriu a inteligência. Esse trecho aqui em azul é a coisa mais importante do Evangelho, muito mais importante do que o próprio Jesus ter aparecido ele mesmo. É só depois que Jesus abre a inteligência dos discípulos que eles então podem receber a missão de sair anunciando a conversão e ser testemunhas. Todo o X desse evangelho está aqui no abrir a inteligência. Agora, o que significa abrir a inteligência? Se tornar um mestre da matemática, uma pessoa muito sagaz, muito hábil? Pessoal, o abrir a inteligência já é anúncio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente nunca vai entender. Que Jesus abra a nossa inteligência, e para abrir essa inteligência é fácil, é pedir o Espírito Santo. Sem isso, você pode ver Jesus na sua frente, em carne e osso, mandando tocar nele. Você nunca vai entender.